5 de outubro tem feira de cursos na Univates e todo mundo pode participar. Pela manhã ou pela noite, atividades pra lá de especiais para que você conheça e experimente a vida na universidade. Feira de cursos Univates, vem pra cá! Olá, no Tá em Jogo de hoje a gente fala de diversos assuntos. A gente vai te mostrar como foi o jogo de volta da LAF pelas quartas de final da Liga Gaúcha de futsal. A gente fala ainda de arrancadão e também de vôlei. Então não sai daí que é logo depois da vinheta. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Está começando agora mais uma edição do Tá em Jogo ao vivo pelo canal 15 da NANT Lajeado, também pelo 15 da Brasrede em Arroio do Meio, e você ainda pode nos assistir ao vivo pelo univates.br/TV ou na nossa fanpage facebook.com/TV Univates. Lembrando que pelo Facebook você pode interagir com a gente, manda sua pergunta, manda um abraço, se quiser, também aqui para os nossos convidados, e desde já eu quero receber eles. Seja muito bem-vindo, Márcio, está aí representando o Campeonato Independente Estadual de Vôlei. Isso. A Liga William Morgan, que já está no segundo semestre de competição, no seu primeiro ano, crescendo de 9 para 12 equipes, então é muito gratificante, muito bonita a forma como ela vem crescendo, num trabalho coletivo entre todos os coordenadores das 12 equipes. É muito bonito. Jaime também, seja muito bem-vindo. Jaime, que é preparador de veículos, também já foi piloto, né? Para falar um pouco de arrancadão, um assunto diferente a gente trazendo aqui para o Tá em Jogo. Boa noite. Vamos falar sobre os campeonatos, né? Um esporte que está crescendo muito no Brasil, né? Que é a arrancada, e que tem muitos profissionais envolvidos hoje, né? E falar também sobre os carros de ruas também preparados também. Bacana, então intercalar um pouquinho esses assuntos aí, a gente ainda vai falar também de ALAF, como eu comentei com vocês ali na escalada, já acompanhou o jogo, então você vai ver os principais momentos, os lances dessa partida entre a ALAF e a Soeva. Para começar a introduzir o tema, eu quero te mostrar uma matéria que o Thiago Wittelder fez sobre o campeonato de vôlei, que teve final de semana, uma das etapas aí, como é que foi aqui na cidade de Lajeado. Então, Fernando Schmidt, se puder rodar aí. Então, daqui a pouquinho a gente mostra, segura aí, antes adianta um pouquinho, o campeonato foi onde, Márcio? Foi lá no Colégio Sinodal? Isso. A terceira etapa classificatória que Lajeado sediou foi lá no Colégio Sinodal, em Conventos, com uma estrutura de 2 quadras, em função de ser uma fase classificatória, que são 12 equipes, essa fase todos contra todos, foram 18 jogos só para aquele dia, então é necessário essa estrutura, 9 em cada quadra. São jogos que o primeiro jogo tu faz um aquecimento, os outros eles são sequenciais, a preparação tem que ser toda fora, e ali acontece em outros lugares. Nós tivemos no Teresópolis, em Porto Alegre, no Clube do Professor Gaúcho a segunda, agora aqui. A quarta nós vamos a PUC, em Porto Alegre, e as finais ficando para Arroio dos Ratos no mês de dezembro. Daí. Ou seja, são diversas etapas e também acontecem em diversos locais, sempre onde tem equipe? Sim, normalmente as cidades que têm equipe, elas sediam uma etapa. A equipe que recebe a etapa, ela é isenta da taxa de inscrição, e as outras, então, fazem o pagamento, porque ela é responsável por toda a organização e receber as equipes e preparar ginásio, alimentação, enfim. Tudo que é necessário para o evento acontecer de forma tranquila. E justamente como Lajeado tem equipe, Lajeado sediou essa etapa, né? Então você pode conferir agora como foi a etapa que aconteceu aqui em Lajeado no final de semana. Cada vez mais o voleibol tem conquistado seu espaço. Além das competições profissionais, as iniciativas amadoras permitem a prática. É isso que a Liga de Voleibol William Morgan tenta fazer. 12 times de Porto Alegre, Lajeado, Gravataí, Arroio dos Ratos, Cachoeirinha e Tramandaí participam. Projeto que cresce desde o ano passado. Ela surgiu de uma ânsia, de um desejo das equipes de praticarem o esporte ao longo de mais tempo do que somente um final de semana por competição. Então, nós lançamos em janeiro a ideia, tivemos 9 equipes no primeiro semestre, agora a gente já está com 12 equipes e uma lista de espera de mais 6. Então, a ideia dessa liga é fazer uma competição ao longo e colocar essas equipes que já treinam para fazer um campeonato em que elas tenham que exigir mais, fazer um crescimento maior,
instigar o atleta a buscar uma melhora e continuar praticando o esporte. Ideia que surgiu de um torneio na Restinga, em Porto Alegre. Desde então, os times têm se unido para fortalecer a competição. Voleibol é um esporte que une as pessoas, une a família, né? Então nós criamos essa liga lá na Restinga, tá? Num torneio que eu fiz no dia 18 de setembro do ano passado, onde eu consegui unir 6 equipes. Dessas 6 equipes, uma foi falando para outra, foi falando que o torneio é bacana. Hoje nós temos 12 equipes e temos 6 aguardando entrar no nosso torneio. Pedro faz parte da equipe do Anderson desde o início. Trocou a bola no pé pelo voleibol. Comecei com um amigo, né, lá da Restinga, ele me convidou para começar a participar, jogar vôlei, e assim eu fui pegando gosto. Aí o Anderson iniciou o projeto Elos, né, daí ele assumiu o time, começou a montar toda uma equipe pra gente jogar, né, e assim ele vem me treinando desde então, né. A próxima etapa é em novembro na PUC. Depois, as 12 equipes são divididas pela classificação em 3 séries, ouro, prata e bronze. As finais vão ser em Arroio dos Ratos. Cada uma das séries depois, nas semifinais, vai jogar entre si para delimitar quem vai disputar primeiro e segundo, terceiro e quarto. E junto com a competição, nós fazemos um ranqueamento de atletas em que eles são eleitos entre melhor jogador, levantador, líbero e atacante. Além deles serem indicados as equipes como campeãs primeiro, segundo, terceiro e quarto de cada uma das 3 séries, o jogador individualmente recebe um prêmio pelo seu esforço em prol da sua equipe. Nessa competição, ganhar faz parte, mas algo muito maior gira pelas partidas. Uma paixão incondicional pelo voleibol. Márcio, ali na matéria a gente pode ver que são várias etapas, né, que acontecem. E o campeonato sendo independente, como funciona o acesso para as equipes poderem participar, a equipe que quiser ou a cidade que quiser mobilizar, montar uma equipe para participar desse campeonato? Olha, quando nós iniciamos no primeiro semestre com 9 equipes, nós começamos convidando elas e elas foram se agregando, tá? O que acontece hoje? Em função da forma como ele está feito, em a fase classificatória com todos jogando contra todos, nós acabamos tendo que limitar um pouco em função do número de jogos, que fica muito grande, tá? Então, essas 6 equipes que estão na lista de espera, em Arroio dos Ratos, no meio da competição, nós paramos por 20 minutos, onde nós fazemos uma reunião dos coordenadores para avaliar como a gente vai fazer a entrada dessas 6 equipes que estão pedindo vaga. Se daqui a pouco alguma equipe desistir por algum problema, porque como ela é independente, os atletas trabalham fora do voleibol, eles não vivem de voleibol. Eles praticam por amor ao que eles estão fazendo e a sua equipe. Daqui a pouco abre uma vaga, a gente de repente pega a primeira e a segunda e traz elas. Ou uma outra ideia é fazer uma fase classificatória, daí que o professor Felipe do Lindóia se dispôs a colocar o clube para sediar essa etapa, onde a primeira e a segunda... Seria uma divisão de acesso. É uma forma de divisão de acesso, isso. Daí, só que nós estamos estudando como a gente pode fazer isso, até porque como o nosso regulamento não prevê isso hoje, seria injusto com as que já estão nós mudarmos ele agora, digamos, eliminarmos a última ou a penúltima colocada, sendo que o nosso regulamento não prevê. Então nós temos que organizar isso para que todos estejam cientes de como a gente vai trabalhar. Porque o bonito de todo esse trabalho é que os 12 coordenadores se reúnem para fazer a decisão quando a equipe precisa, quando a liga precisa tomar alguma alteração que não está no seu regulamento. Então, por WhatsApp no grupo, nós fazemos uma votação, todos explanam suas ideias e ali a gente soma e vê, não, então a liga vai andar por aqui porque a maioria decidiu aqui que é melhor. E nós temos sempre encontrado um ponto de equilíbrio e ela está se mantendo muito tranquila e está crescendo de uma forma que, se tudo der certo, vai continuar por muito tempo. Um problema que talvez para vocês resolverem seja um problema bom, né? Tem mais equipes querendo ingressar, a liga vai ganhando corpo, vai ganhando atenção também, vai desenvolvendo o esporte. Sim, e uma coisa que a gente tem pensado é justamente essa questão de estrutura, né? Que a equipe tenha um ginásio com 2 quadras ou que ela tenha acesso a um ginásio com 2 quadras ou 2 ginásios próximos que tu consiga trocar para que tu tenha uma alternativa de estrutura. Entende? Porque como nós precisamos dessa demanda, ou o esporte precisa de uma estrutura, não tem como uma equipe com um ginásio só sediar 18 jogos num dia. A gente acaba indo muito tarde e não termina ele. Então é necessário todo esse processo. Por isso que a gente tem um cuidado agora na reunião. Nós já estamos discutindo isso desde que nós fizemos do mês de agosto, quando iniciou a primeira etapa no Teresópolis, como nós vamos fazer com as novas que estão pedindo vaga.
Porque assim como nós, elas têm amor pelo esporte, elas também têm que ter uma resposta a nós. Porque se elas vieram até nós pedir, nós antes precisávamos da mesma coisa que elas querem agora. Então não tem como a gente não dar o acesso, entende? Nós temos que achar uma alternativa. Porque todos definem a mesma coisa, é gostar de praticar o voleibol e estar ali pelas suas equipes. Outra coisa que você comentou ali na matéria foi a questão do ranqueamento, né? Sim. Dos jogadores e também a premiação para os melhores jogadores. Como é que funciona essa questão de ranqueamento deles? Porque eles vão jogar diversas partidas, sim, né? Sim. O ranqueamento assim, ó, na mesa de arbitragem, junto com a súmula, existe a tabela de cada jogo. Como os árbitros não estão envolvidos emocionalmente nos jogos, eles, pelo que nós decidimos, são uma opinião isenta. Então, os árbitros indicam de cada jogo o melhor levantador, o melhor atacante, o melhor líbero e o melhor jogador. Ao final do dia, a gente contabiliza essa tabela e abre o ranqueamento. E cada etapa vai sendo somado isso e vai crescendo. Quando for dividido em série ouro, prata e bronze, aqueles jogadores que foram para ouro pegam os seus ranqueamentos e vão lá. Independente se a sua equipe fique em primeira, segunda, terceira ou quarta, ele vai ser o destaque, porque ele teve ao longo do campeonato todo um esforço para merecer o que ele vai receber de prêmio individual. Além de ter trabalhado com a sua equipe para chegar na série que eles conseguiram. Bacana, muito bem. Então agora a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência a gente continua falando de vôlei, afinal a gente tem que falar da equipe de Lajeado também, vamos entrar nos detalhes. Mas no próximo bloco a gente entra um pouco no assunto arrancadão aí, para você que está curioso, quer saber um pouquinho como funciona essa modalidade, esse esporte. O Jaime vai dar todos os detalhes, né, Jaime? Inclusive como é que é a preparação de um veículo, as diferenças dele. É já depois do intervalo. Você já nos conhece, não? Então já deve ter ouvido falar da gente. Afinal, aqui circulam mais de 14 mil mentes todos os dias. Pessoas que investem seu tempo e energia, gente que inova. Somos agora, de direito, o que sempre fomos em nossa essência. Somos do Vale para o mundo inteiro. Somos Universidade do Vale do Taquari, Univates. Você é totalmente livre para ir e vir, mas já descobriu aonde quer chegar? Existe um modelo que vale a pena seguir? O que inspira você a ir em frente? E a felicidade está em um lugar distante ou aí mesmo dentro de você? Seu futuro é a nossa razão de existir. Vestibular Univates. Encontre suas respostas. Inscrições abertas. Prova 26 de novembro. Você sabe por que é importante manter distância do veículo da frente? Se você está a 80 km por hora, precisa em média de 34 metros para parar depois de pisar no freio. Com a pista molhada, vai precisar de 50 metros. E na vida real, não tem volta. Você não consegue desrespeitar as leis da física, mas pode não ser vítima delas. A escolha é sua. De segunda a sexta-feira, a partir do 12h15, você acompanha o Jornal da Univates, primeira edição. Com destaques para o que acontece dentro da universidade, além de informações de Lajeado e do Vale do Taquari. Não perca, é ao 12h15. Tem jogo de volta aqui pela TV Univates, canal 15 da NET Lajeado, 15 da Brasrede em Arroio do Meio, univates.br/TV. E você ainda pode nos assistir pelo facebook.com/TV Univates, onde você pode mandar uma pergunta para os nossos entrevistados. E já mudando agora um pouquinho de assunto, acabamos de falar de vôlei no bloco anterior, vamos entrar um pouquinho no assunto arrancadão. Jaime, primeiro o assunto básico, a dúvida básica, diferenças de um veículo normal e de um veículo que vai participar de uma competição de arrancadão. Na verdade, a arrancada é o que mais aproxima de um carro de rua, no caso, o início de um carro preparado, enfim. Como tem várias categorias, eu falo isso em campeonatos, né? Então, quem vai assistir vai ver carros de rua, carros
esteticamente, assim, é muito parecido com um carro de rua, mas é só aparência, né? Porque além dos itens de segurança, existe todo um trabalho de estrutura, de suspensão, de preparação da parte mecânica de performance de um carro, né? Então, tem todo um trabalho. Então, fica só na estética do carro, né? Mas só o que acontece? O pessoal de rua, o pessoal que vê os carros na rua consegue ligar, eu tenho um carro parecido com esse, o meu carro é igual ao do fulano, né? Então, e é uma modalidade hoje onde é que tem maior número de carros competindo no país, né? A arrancada, por exemplo, pegar uma prova oficial de VP Series, chega a ter 120 carros inscritos, né? Num final de semana. Tem sido bem popular o acesso? Sim, bastante. Em média, de 15 a 20 mil pessoas assistindo, né, a prova, né? Fora pelas redes sociais também, né? E local para realizar esse tipo de prova? Porque quando fala em arrancadão, um tempo atrás, se pensava na ilegalidade, no pessoal que corria nas ruas, né? A gente até conversava antes do programa sobre isso. Como é que é hoje? Muitos começaram na rua mesmo, né? Até por não ter local adequado para isso, né? Mas hoje já tem. O Rio Grande do Sul hoje tem pistas de 201 metros, tem acho que umas 4 já hoje, né? Tem campeonatos regionais também, né? Além do estadual, que é o gaúcho, né? E tem a prova do VP Series, que é 402 metros, que é a prova mais importante do país. No Velopark, que é uma pista que foi toda projetada para a modalidade, né? Uma pista bem parecida com as pistas que tem lá nos Estados Unidos, né? Que é o berço da arrancada, né? E se a gente for falar dessa preparação, né? O que envolve, o que é necessário? Por exemplo, eu tenho um veículo, ele é parecido com aquele que o pessoal está competindo na arrancada, mas como você já disse, ele é totalmente diferente, né? Por baixo da carcaça dele, por baixo dos panos, digamos assim. Mas o que é necessário adaptar nele para ele poder participar de uma competição? Hoje a arrancada ela tem em torno de umas 14 categorias, é bastante, então tem muita opção. Vai muito do gosto do cliente, do entusiasta, no caso. Ele pode começar numa categoria onde o orçamento é bem modesto, como pode ir numa categoria até de um carro uma categoria Pro Mode, por exemplo, que os caras trazem o chassis, a estrutura do carro toda de fora, não é nada daqui, né? Então, tem preparações e categorias que começam com potência de 200 cavalos e chegando a 4.000 cavalos, né? Então, tem bastante diferença dentro da preparação, falando isso em categorias federadas, no caso, campeonatos, né? E existe também os rachão, que eles chamam de carros de rua, que se inscrevem para disputar, onde pode qualquer pessoa que tem um carro, até mesmo original ou preparado, e quer ver o que ele pode virar em 201 metros, ou 402 não deixam andar porque não tem estrutura, né? Para andar em 402 tem que ter Santo Antônio, tem que ter vários itens de segurança que em 201 metros não é cobrado. Você falou de duas distâncias, né? Quais as diferenças? Isso. Mas assim, é bem possível hoje alguém que quer saber a performance do carro, até mesmo se conhecer melhor, né, dentro de um carro, poder se inscrever num rachão. Tem as modalidades, os rachas tem um autódromo, tem vários autódromos aqui no estado, né? Nós estamos muito bem servidos de pista aqui, né? Então tem como andar, né? Até porque também acaba com o tempo o pessoal vendo que não há necessidade, que muitos gostam de acelerar na rua, né? Então acaba tirando esse pessoal da rua e levando para o autódromo, né? E é um lugar seguro, onde tem segurança, tem ambulância, tem tudo, né? E é um esporte muito seguro. Justamente, e como lidar com isso, né? A pessoa, às vezes, eu assisto um filme, ou eu gosto de andar um pouco rápido, como romper? Ou seja, não vou acelerar na rua, vou acelerar dentro de um espaço seguro, projetado para isso. Hoje, sem falar das leis hoje, né? Mas a gente sempre aconselha, nós como preparadores e tuner de carro de corrida, né? A gente sempre aconselha, gosta de acelerar, autódromo, né? Jamais na rua, né? Em hipótese alguma, né? Não tem como hoje, né? Então, mas tem ainda muitos que gostam de montar um carro e pensam em fazer isso, né? Em se mostrar. Mas a gente procura mostrar que tem lugares corretos para acelerar e com segurança, né? Tu não vai botar ninguém em risco, além da tua segurança, tu não bota os outros, né? em risco, né?
E além da arrancada, tem outras modalidades também que permitem, né, o uso do seu veículo particular dentro de um autódromo. O track day é um deles, né? É uma modalidade também que vem crescendo muito no país, né? Até mais nos autódromos, né? Algumas modalidades, hoje as provas oficiais de arrancada nem são mais em autódromo, circuito, né? São pistas de arrancada mesmo, em virtude do tratamento de pista, né? Eles tratam a pista, né? Então usam um produto para ter uma maior aderência para os carros, né? Por ter carros com, como eu falei antes, 4.000 cavalos, tu não acelera um carro desses num asfalto comum. O carro não tem gripe para isso, ele não consegue pôr para o chão, né? Então eles preparam uma pista com cola, com borrachamento. Então tem toda uma preparação para isso acontecer, para um carro desse conseguir pôr essa potência para o chão, né? Porque não tem a mínima chance numa estrada comum de tracionar. E como você vê a questão desse esporte estar atraindo público? Eu vejo uma das questões que eu sempre falo assim, é o que mais se aproxima de um carro de rua. Até tem carros de ruas, por exemplo, nos rachão, os carros de ruas vão acelerar, né? Então é o que se aproxima de um carro de rua. E quem não quer ver um Opala, vamos falar um carro mais antigo, um Maverick, ou um carro mais moderno aí, um New Beetle, ou um Fusca desses modernos, né? Então é legal ver todos esse tipo de carro assim, porque tu vai abranger todos os gostos, né, de carros, né? Tem quem gosta de carros antigos, tem quem gosta de carros novos, modernos, né? Então tem de tudo. E até mesmo os carros de fora daqui que não vem para nós aqui, que o pessoal acaba trazendo para competir aqui também, né? Importados. E como funciona a questão também da pessoa viver disso? Existe atualmente o piloto que vive disso, de arrancada atualmente? Não é um esporte que tu consegue viver dele, né? Tu consegue... eu, por exemplo, eu tenho alguns investidores, né? Alguns patrocinadores, porque eu não conseguiria manter um carro pelo alto custo, né? Até por ser... não é tão barato hoje de manter um carro na pista. E para manter tipo, no topo, né? Ou... disputando na frente num campeonato, né? Muito difícil hoje. Então, se tu não tiver hoje parceiros que te ajudam ou investem no teu desenvolvimento de um carro, tu não consegue chegar. Como muitos esportes, é necessário patrocínio, né? Isso. Acaba tendo que ter um apoio, em todo esporte hoje, né? Se a gente falar em termos de preparação do piloto, né? Falamos um pouquinho do veículo, mas e o piloto? O que é necessário para ele poder pilotar realmente num espaço desse, com um veículo desse? Geralmente começa nos racha, né? Aí ele começa a entender o que é um procedimento de um aquecimento de pneu, um pré-alinhamento, um alinhamento, o que é uma reação, o que é sair com o carro, não é acelerar o carro, né? Tu tem que ter uma noção do que tu está fazendo ali, né? E ter um reflexo muito bom, né? Porque além da soma total do tempo do carro, tem a soma do piloto, que é a reação, o tempo que ele leva para movimentar o carro, né? E se você sair antes da verde, você já perdeu a passada. Então você tem que sair antes, só que tem que sair o mais baixo possível, que é somado com o tempo do carro, né? Então, às vezes tem categorias onde é que tem 20, 30 carros, e do primeiro ao 10º dá 1,5 a 2. A diferença é muito, muito apertada, né? Então, às vezes ela é decidida na reação do piloto, não na performance do carro. Não necessariamente, então, a potência que ele tem, não, o quanto ele... Não. Hoje, a grande maioria das categorias não é o problema potência, é o quanto tu consegue pôr pro chão. Fazer o carro botar pro chão e percorrer aquele percurso, né? Porque, às vezes, tu vê em uma ou duas passadas, assim, os carros passando, dois juntos, um passa, às vezes, 5, 10 por hora mais rápido, mas ele vem atrás. Ele vem patinando, ele não consegue tracionar. E o outro vem botando pro chão e vai embora. Então, chega na frente... quem tem o menor tempo, não quem atinge a maior velocidade, né? Muitos olhos, assim, muitos que estão assistindo na arquibancada acham, não, mas o cara andou mais rápido, como é que chegou atrás? Ele não conseguiu pôr pro chão, o carro não foi para frente, apenas ele atingiu velocidade, mas não chegou antes. Interessante, então diversas coisas envolvidas. Muito. Agora, antes a gente vai para um rápido intervalo, mas antes do intervalo, quero te mostrar como foi o jogo da LAF lá em Venâncio Aires, no poliesportivo contra a Sueva. Lembrando que a LAF perdeu o jogo de ida das quartas de final do estadual aqui em Lajeado por 4-2 e agora em Venâncio Aires, mais uma derrota 2-0.
Noite de sexta-feira, partida no Poliesportivo de Venâncio Aires entre a LAF e a Soeva. Jogo de volta das quartas de final. Para avançar, a LAF precisava vencer no tempo normal e ainda na prorrogação. A Soeva começou arriscando, mas o chute foi por cima. Pouco depois, a LAF tentou em jogada entre Vini Scola e Marcelo Giba. À distância, o goleiro Basílio também arriscou alguns chutes. Mas não foram só chutes, o time de Venâncio exigiu boas defesas do goleiro da LAF. No final da primeira etapa, a bola parada, chute, passe e desvio de Boni para deixar a equipe de Venâncio na frente. 1-0. Faltando 7 segundos para o final do primeiro tempo, Jean Gaúcho é derrubado dentro da área. Pênalti assinalado. Matheus Eli chuta, mas David defende. Segunda etapa, a LAF começou a pressionar mais, principalmente com a escolha de colocar o goleiro linha. Faltando 3 minutos para o final, a LAF no ataque, mas erro de passe. Boni aproveita a oportunidade e amplia de longe. E no final, a Soeva 2, a LAF 0. O time de Lajeado dá adeus à Liga Gaúcha de 2017 e o de Venâncio avança para a próxima fase. Além da Soeva, América, CBF e Atlântico, compõem os times classificados para a semifinal do estadual. EAD agora é na Univates. Inscrições até 21 de novembro pelo site univates.br/EAD. Vestibular 26 de novembro. Univates EAD. Ensino à distância, qualidade sempre presente. 25 de outubro tem feira de cursos na Univates e todo mundo pode participar. Pela manhã ou pela noite, atividades pra lá de especiais para que você conheça e experimente a vida na universidade. Feira de cursos Univates, vem pra cá! O programa Centros Inédito vai ao ar todas as quintas-feiras, a partir das 9h30 da noite. Apresentado pelo professor Sandro Kirst, o programa debate assuntos e projetos que estão em pauta sendo desenvolvidos dentro da Univates. Inédito, todas as quintas-feiras, às 9h30 da noite. Em jogo de volta aqui pela TV Univates, lembrando que você pode participar com a gente, pode mandar uma pergunta para os entrevistados sobre vôlei, sobre arrancada, enfim, manda a tua pergunta aí pelo facebook.com/TV Univates na transmissão ao vivo, coloca lá no comentário que a gente vai estar lendo aqui, repassando para eles. Quero mandar um abraço para o Fabiano Potter e Anderson Oliveira Martins Santos, que estão acompanhando também o programa, mandaram aqui mensagem, um abraço para vocês, obrigado pela sintonia. Pessoal, então, vamos retomar um pouquinho a questão do vôlei aí, a gente já retoma também a questão do arrancadão, vamos dar uma intercalada aí, falando do vôlei da Liga. Então, importância de estar trazendo essa modalidade, esse esporte para Lajeado. Parte masculina, levando em conta que no estado não existe, né, uma liga oficial que invista ou que trabalhe nisso, está fazendo uma liga independente, está fortalecendo isso. Hoje no estado, o que nós temos? Nós temos o Canoas representando na Liga Nacional. Nós temos um grande campeonato que é o Municipal de Porto Alegre, que acontece uma vez ao ano, agrega muitas equipes, tá? E nós temos daí campeonatos individuais que acontecem num final de semana e terminam naquele final de semana mesmo. Ao longo, um maior, com um período todo, no masculino, são muito poucos, ou quase nenhum, digamos assim. Ou que envolva todo o estado. Que envolva todo o estado. O feminino tu encontra mais. Tu encontra na área de Caxias, em Porto Alegre, tem as veteranas do Vale Master que jogam há anos, uma liga delas. Então, um feminino vem. O próprio estadual, tu encontra o Avates só no feminino. Eles tinham masculino há alguns anos, hoje eles não têm mais. Uma prova de que o masculino perdeu toda a força que ele também tinha. Embora nós temos jogadores até na seleção brasileira, como o próprio Lucão. Ou seja, o estado é um berço de bons jogadores no masculino e no feminino, né? E a liga, ela veio
para pegar esta ânsia desses praticantes do esporte e agregar eles de novo num campeonato ao longo, instigando cada um a buscar melhorar de uma etapa para outra. Porque quando tu faz um jogo de 2-0, tua equipe soma 3 pontos. Quando tu ganha de 2-1, tu faz 2 pontos ao vencedor e 1 ao perdedor. Então, até mesmo aquele que se esforçou para ganhar um set e levar o jogo ao tie-break, recebe também o mérito pelo seu esforço. E esses pontos aí que as equipes vão somando. Daí depois tem a diferença de sets, saldos, esse tipo de coisa para dividir caso ocorra algum empate. Mas tu acaba tendo sempre o mérito do esforço coletivo na parte da pontuação. E aí tu mantém elas no ritmo de jogo e no ritmo de querer melhorar e de estar se preparando cada vez mais para essa competição e honrar o seu time, o esforço do seu companheiro, o seu treinador, as famílias que vêm torcer, as pessoas que acompanham lá e que vêm fazer toda a parte lá de apoio e toda a preparação que envolve esse esporte. E se a gente for falar da equipe de Lajeado? Tá. A nossa equipe hoje, o Scherer Tour Homem Tocha, ela surgiu faz 1 ano e meio por um convite de 2 colegas do time de Arroio do Meio, do time misto, o Rantaro e o Jason, que vieram falar comigo para jogar este Municipal de Porto Alegre. E daí lá nós começamos a encontrar jogadores que tinham vontade de fazer isso e de participar desse Municipal. E era, a princípio, depois do Municipal, encerrar. Quando nós voltamos do Municipal, a decisão da Topic não, a equipe vai continuar. Para nossa surpresa, logo depois, o professor Anderson Duelos, que apareceu na matéria, fez um convite para nós irmos à Restinga, jogar um campeonato lá. Lá nós encontramos o Elos, o Royals, o pessoal do SUHV de Arroio dos Ratos, nós e mais 2 equipes. E ali nós começamos a pensar essa questão e ela foi amadurecendo. Nós tivemos um campeonato em Arroio dos Ratos, eles vieram para cá também no final do ano e nós começamos a fazer isso, nós começamos a abrir então o convite, a falar com as equipes que jogavam Municipal. E ali foi indo o convite até que em fevereiro o Homem Tocha juntou ali esses 9 e nós estruturamos ela. E a nossa equipe veio se mantendo assim. E ela se chamava, todo mundo pergunta por que Homem Tocha para nós. Não, ela se chamava Um Que Tu Acha, porque nós não tínhamos um nome. Nós somos um campeonato em Teutônia e chegaram em mim, que nome eu coloco? Bota Um Que Tu Acha. Eu, ok. Botei lá, brincadeira com todo mundo. Daí, quando nós estávamos no meio do campeonato, o nosso líbero, na época, o Ronaldo, gritou Homem Tocha porque ele ouvia que seria igual para brincar com outro jogador, o Bruno, que era o jogador de meio, que ficava dizendo para ele, troca o nome que tu tá gritando errado. E ali acabou pegando, por uma brincadeira, acabou pegando o nome do Homem Tocha e a equipe entrou ali. E daí os jogadores vieram vindo, a gente foi encontrando outros atletas que gostavam e que tinham rendimento. E hoje a equipe já conta com, nós estamos com 16 atletas, tendo mais 4 pedindo vaga, tendo que fazer períodos de seleção ao longo do ano, porque é uma demanda grande de gente querendo vir jogar. E hoje o Homem Tocha não é só em Lajeado. Nós temos atletas de Lajeado, atletas de Arroio do Meio, atletas de Venâncio, tivemos atletas de Teutônia e atletas de Estrela na equipe. Então, ele acaba agregando uma equipe regional. Como é que funciona a rotina de treinos também de vocês? Os nossos treinamentos, eles acontecem todo sábado à tarde, das 2 às 5 horas, no ginásio da Escola Castelo Branco. É difícil de tu conseguir um ginásio no final de semana em que a quadra fique à tua disposição. Eu fui aluno da escola, eu voltei lá e eles me reconheceram, então eu conversei com eles, elas disseram não. Como tu começou conosco, eu comecei jogando vôlei lá e a primeira equipe que eu tive acesso a treinamento foi lá junto com o Bira na época, quando o Bira tinha vôlei masculino. Daí eles abriram a escola e nós acabamos nos entendendo. E hoje nós treinamos lá das 2 às 5 da tarde, uma vez por semana, com foco, objetivo, treinamento, um ciclo maior ao longo do ano, 2 ciclos menores por semestre, os menores a cada mês, e o objetivo individual de cada atleta. Então a gente faz o trabalho de fundamento individual, tem a parte de filmagem, onde a gente mostra o erro de movimento, o processo de correção. E ainda temos a parte de estruturação na quadra, com posicionamentos e obstáculos para facilitar o deslocamento ou dificultar um pouco mais, para que na hora da competição ele se sinta melhor, porque ele passou pela adversidade e consegue fazer o processo do jogo melhor. É chatinho o vôlei numa parte, mas depois que tu encaixa, ele vai bem. Além dessa rotina de treinos, temos os jogos também, que vão ser quantos jogos em todo o campeonato?
Olha, ao longo do ano, nós viajamos já com o pessoal da Scherer. Nós já fomos, na primeira etapa foram 4, mais 2 idas a Porto Alegre são 6. Até agora tivemos mais 3, já são 9. E nós temos mais 2 ainda, em Porto Alegre e Arroios Ratos. Então, ao longo, tirando Lajeado, são 9 deslocamentos ao longo do ano para Porto Alegre, Encruzilhada, Arroios Ratos. Ano que vem deve de entrar uma etapa em Tramandaí. O pessoal de Gravataí também tem ginásio lá perto, que eles também têm que dar uma procurada para encontrar. Então, ele vai começar a crescer mais. Tem equipes de Capão da Canoa vindo, tem equipes da Serra pedindo já ingresso. Então, nós temos que todo um trabalho ali. E atletas, inclusive, de Soledade pedindo para vir jogar. Eu disse, olha, eu até entendo que tu tem vontade de vir jogar, mas como nós voltamos de Porto Alegre, às vezes, 8, 9 ou 10 horas da noite, se eu tiver que pegar o carro e levar um atleta a Venâncio, eu pego e vou. Agora, pegar um atleta às 10 da noite e levar a Soledade e voltar para na segunda-feira trabalhar, dificulta um pouco, entende? Então, isso também é a relação de que as pessoas têm outros afazeres, têm outras atividades, outros empregos. Ninguém vive hoje na nossa liga do esporte, ela é independente. Tanto que nós temos uma regra no regulamento, bem clara: atleta que jogou estadual em nível de competição ou Superliga, no ano seguinte ele não joga a liga. Ele vai jogar só no outro ano, para equilibrar o nível de rendimento das pessoas. Tem equipes ali com atletas que já jogaram o nacional, que jogaram fora do país, inclusive. O pessoal da AGV de Gravataí tem atletas que fizeram isso na sua história como jogadores. Só que se ele sai de uma competição que ele teve toda essa preparação e vem na nossa, ele acaba sendo um top de linha demais, e nós precisamos ter que os jogos tenham prazer, porque a ideia é essa. Então a gente equilibra essa parte assim e traz a pessoa para jogar, passando por um pequeno período ali, daí fica mais tranquilo. Ele não perde a sua qualidade como jogador, porque ele vai continuar treinando. O que faz é equilibrar o rendimento dele com todos os outros. E daí tu torna mais prazeroso a competição. Interessante. Lembrando só o pessoal aí que pode mandar sua pergunta, pode mandar sua mensagem aqui pelo facebook.com/TV Univates. Acessa ali onde a gente está ao vivo e manda o seu comentário. Jonas Emanuel tá mandando os parabéns aqui para o Jaime aí. Excelente preparador e piloto. Um abraço para ele. Jaime, falando um pouquinho das categorias, né? A gente falou um pouquinho por cima antes, mas as diferenças de categorias, né? Você falou ali que às vezes tem até veículos que têm dificuldade, atinge uma velocidade alta, mas perde a corrida, né? Como é que funcionam essas diferenças de categorias? Na verdade, assim, tem categorias onde é que tem muita potência, no caso, onde é que tem o regulamento libera muita coisa na preparação. O que acontece? As pistas não oferecem o grip suficiente para a potência que o carro tem. Então, vai muito do feeling do tuner, que é o cara que faz a parte de controle de tração e para pôr a potência na hora certa, né? Então, existe essa diferença mesmo de velocidade, onde tem carros que às vezes passam com uma velocidade maior, mas não tem o tempo melhor que o outro, né? O outro chegou na frente. Então, hoje a arrancada é dividida assim, ela tem, como eu falei antes, são 14 categorias, mas tem tração dianteira, tração traseira, a grande maioria. Existe 2 categorias que pode andar 4x4, mas geralmente os carros que andam nessa categoria e que dominam a categoria são traseira. A maioria deles são traseiras nessa categoria mais forte, né? Poucos se aventuram com tração dianteira, né? Até por a facilidade de pôr pro chão a potência, né? Outra ponto assim que é bacana colocar, né? A arrancada no Brasil ela tá tão difundida hoje que quando tem provas importantes aqui no Brasil vem pilotos com carros de outros países andar, do Chile, Paraguai, Argentina, Uruguai, eles vêm andar aqui também, né? Vem prestigiar e vem andar nas provas. E é comum tu ver muita gente de fora vir assistir as etapas importantes, né? E como eu estava falando antes também, a questão de os carros de racha, né? Tem umas etapas, tem umas provas de rachão, onde os carros de pista e de rua e gente que só anda nessas etapas, por exemplo, um exemplo que vai ter agora nesse final de semana em Santa Cruz, no autódromo, a Super 300.
Ela era para ter acontecido no mês passado, e só que em virtude do mau tempo, né? E essas provas não podem ser realizadas em dias de chuva. Precisa do asfalto seco. Tem que ser, o tempo tem que ser bom, não adianta, não sai. Não tem como um carro com slick tracionar numa pista tratada, né? Com chuva, né? Com água, não funciona. E é uma prova onde tem gente que passa o ano inteiro preparando o carro para andar nela. E é uma prova que, quando abre as inscrições, em 40, 50 minutos já tranco sai. Eles começaram com 120 carros na primeira etapa, um dia. A segunda etapa que fizeram também foram 120 carros, sempre esgotou as inscrições. Agora, com 200 carros em 2 dias também, em 56 minutos, se não me engano, tinha esgotado todas as inscrições. Tem lista de espera para poder andar nesse final de semana nessa prova aí. Então, vem gente de vários locais, vem gente de outros estados andar. Tem premiações também, né? E é um rachão com categoria. Então, tem tração dianteira, tração traseira, aí tem com pneu radial, que é o pneu de rua, que a gente usa no dia a dia, né? Alguns pneus esportivos, né? E os pneus de arrancada. Então, daí separa nessa modalidade. Eles não olham muito a preparação, mas é a tração e limitam no tamanho do pneu. E tenta ser o mais justo possível ali dentro de alguns quesitos. Mas é uma terra de ninguém, né? Assim, se tu entrou ali, entrou na chuva para se molhar mesmo, né? Se eu entrar com o meu 1.0 lá, talvez tenha um... mas tem de tudo, né? Tem todos os carros, tem vários... A variedade é muito grande de carros. Quer ver vai ter carros antigos, vai ter carros novos, projetos de pista. Tem gente que vai lá mesmo para ver os carros diferentes. Tem carro que tu não vê no dia a dia mais, carros mais antigos principalmente, né? O pai tá levando o filho, eu tive um carro desse na infância, mas agora tu não vê mais na rua rodando, né? Mas tu chega lá, tem um carro desse praticamente novo, né? Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo agora. Segura aí, Jane, que a gente já continua assim que voltar do intervalo, falando sobre a arrancada e como funciona essa competição. Você é totalmente livre para ir e vir. Mas já descobriu aonde quer chegar? Existe um modelo que vale a pena seguir? O que inspira você a ir em frente? E a felicidade está em um lugar distante ou aí mesmo dentro de você? Seu futuro é a nossa razão de existir. Vestibular Univates. Encontre suas respostas. Inscrições abertas. Prova 26 de novembro. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. De segunda a sexta-feira, às 6h30 da noite, você acompanha o Jornal da Univates, segunda edição. Com destaques para o que acontece dentro da universidade, além de informações de Lajeado e do Vale do Taquari. Não perca, de segunda a sexta-feira, a partir das 6h30 da noite. Programa de volta aqui pela TV Univates e hoje diversos assuntos, vôlei, arrancada. Continuando a questão da arrancada, Jaime, a gente estava falando da competição em Santa Cruz, diversos tipos de veículos que pode participar, né? Sim. É um esporte muito democrático, né? Onde é que tem todos os tipos de carro e principalmente nessas provas de rachão, né, onde todo mundo pode vir andar, né, do mais simples ao carro mais bem preparado, no caso, né. E além desse evento aí, tem muitas outras provas também que acontecem no interior, né. Tem várias pistas aqui no interior do estado, onde tem provas, campeonatos regionais
E no meio desses campeonatos tem também as categorias onde é que tem os carros de rua podem andar também, né? Claro, eles têm que ter algumas alterações e o piloto também vai ter que pôr uma roupa, no mínimo, se for uma categoria de um carro de rua, por exemplo, ele vai ter que pôr uma roupa de manga comprida, capacete, ele vai ter que usar alguns itens de segurança, senão ele não vai poder andar também, né? Eles cobram isso. E as categorias hoje, todas elas que são federadas, elas passam por um rigoroso, uma vistoria muito rigorosa em cima dos carros, né? E questão de segurança, né? Praticamente, assim, cada passada os carros são vistoriados. Não é por prova, não. É por passada que eles olham o carro. E se a gente for falar em termos, como são muitas categorias, né? Questão de investimento, né? A pessoa que tiver interesse ou quiser competir, quiser ingressar nesse meio, de quanto até quanto ela vai precisar investir, talvez o até quanto seja um valor mais alto, né, dependendo da categoria que ela vai competir, mas como é que funciona essa questão de investimento? Eu vou falar assim, ó, se tu quiser andar em rachão, tu pode começar com um carro original, entendeu? Então o teu custo é a despesa para ir para lá, combustível, inscrição, enfim. Um pouco do pneu? Isso também. Vai ter o desgaste de equipamento também, né? Não tem, isso tem, é certo, né? Mas assim, ó, as categorias de entrada, elas começam ali em torno de 20, 30 mil reais para começar. Mas tem categorias aí que eu não me arrisco a falar em números, né? Que chega próximo a 1 milhão, né? Vamos falar assim, né? Os caras trazem carro de fora, então são carros já, são projetos assim que são todos tubular, né? Então é uma outra situação. Eu falo que é bem democrático esse esporte porque tem gente com muito poder aquisitivo andando e tem gente que não tem todo esse potencial, esse dinheiro para investir e consegue andar também. Então, por ter várias categorias, né? E como eu falei antes, tem provas que passam de 100 carros andando, né? Então, é legal, tu consegue ver carros bem próximo ao original, até carros com uma preparação, como eu falei antes, de 4 mil cavalos andando, né? Que acaba sendo um carro totalmente novo, né? A gente só vai parecer um carro comum ou popular que nós vemos no dia a dia, mas é um carro totalmente refeito. Eu falo que nem há poucos dias um brasileiro que corre nos Estados Unidos, ele ganhou a prova mais importante lá de arrancada, com uma equipe brasileira, claro, existe os americanos junto, né? Um projeto americano, mas um brasileiro correndo lá, ganhou a prova de Indianápolis lá, uma prova da NHRA, que é a maior federação do mundo de arrancada, né? Um brasileiro ganhou a prova mais importante que tem de arrancada, né? Então, para nós também é um orgulho, né, de ter um brasileiro nos representando lá fora, né, bem, né, ganhando provas, né? E ele, às vezes, também nos dá a honra de vir andar aqui, a gente vê ele andar aqui também, né? Então, a gente já até tem ele como ídolo, né, da gente, né? Bacana. Legal o Brasil também representando, né, essa modalidade. Hoje, muitas empresas nasceram da arrancada, né? Por exemplo, tem empresas hoje que nasceram aqui no Brasil e elas têm hoje empresas nos Estados Unidos, em outros países já, em virtude da arrancada, né? Então, é um esporte, assim, onde é que agregou muito profissionais, muitos profissionais nasceram da arrancada também, né? Bacana. O mercado precisava disso também, porque nós éramos muito deficientes da questão de profissionais, equipamentos também. Hoje a gente é fabricante de muitas coisas de ponta hoje no mundo, né? E importa muita coisa, né? Mas há um tempo atrás, quando se falava em preparação, se ouvia importar tudo, né? Hoje se exporta muita coisa, né? Mas muita coisa também vem de fora também para nós, mas hoje se fabrica muita coisa aqui que é exportado para fora, né? Interessante, vem acabando se conseguindo produzir aqui dentro também, claro, pela demanda, né? Isso. Retomando a questão um pouquinho do vôlei aí, Márcio, tem se difundido o esporte, né? Tem se difundido como trabalhar para realmente crescer um pouco mais isso, talvez aqui na cidade, se difundir o vôlei masculino, que outras formas poderia se fazer, de que forma a equipe de Lajeado, a Liga se pensa em ampliar, talvez outras categorias, alguma coisa assim, há projetos futuros também? Sim. Nós tivemos ano passado com o Jason, ele tentou iniciar uma equipe juvenil para quando chegasse a hora nós termos uma base no Homem Tocha, um juvenil para ir para o masculino, mas em função de questões como preparação para vestibular, a idade, alistamento militar e trabalho,
acabou dificultando essa questão, mas a gente sempre tenta encontrar ou pensar alguma forma, porque hoje nós somos em 16, mas não é porque nós estamos ali que daqui a pouco vai chegar um momento da gente parar, ou o pessoal se muda, ou vai para outra cidade, que a equipe tenha que perder a sua existência ou parar. Tem que vir outras pessoas para agregar. O esporte hoje, o masculino, ele perdeu o seu espaço em função de poucos campeonatos que estimulam essa categoria específica no voleibol. Teve o municipal aqui em Lajeado há uma semana atrás. O masculino agregou 12 equipes. A prefeitura reuniu 12 equipes de várias cidades do estado. Nós tivemos aqui, nós de Lajeado, teve 2 equipes de Estrela, as outras eram de cidades mais longe do que aqui. Então, realmente fica claro que há uma necessidade. Sim, mas existe nas pessoas o desejo desse esporte. O feminino não, o feminino eles tinham 12 de equipes, se eu não me engano, e mais gente pedindo vaga, porque tem essa questão de aparecer mais a competição. Tá? O masculino aqui, como ele pode ser feito? As escolas terem uma divisão entre o seu momento de aula, em que a educação física ela é feita para agregar valores e ensino dentro do que a escola tem de projeto, e uma hora extra para que seja feita a competição. Ou seja, o importante é pegar o aluno ou o jovem e despertar nele o prazer pela atividade esportiva. Aí, mesmo que tu pare o treinamento, ele vai continuar praticando, porque ele gosta. No momento que tu desperta o prazer na atividade, tu consegue manter ele praticando isso. E daí ele vai puxar um fio no meio da rua, vai marcar o chão, como se fazia quando criança, com chinelo havaianas, o que tem no pé, e vai estar jogando vôlei, entendeu? Ele vai estar praticando. O pessoal gosta, por exemplo, de taco, teve competição aí, 2 casinhas vai fazer com garrafa PET e um pedaço de pau e a bolinha de tênis e estava jogando. Então, quando tu tem o prazer pela prática, tu dá um jeito. Entende? Então, nós temos também alguns espaços públicos que permitem isso, né, também. O Parque dos DIC tem as quadras de vôlei de areia lá abertas. De areia, mas, ou seja, o Parque do Imigrante fica aberto no final de semana, também para o pessoal poder praticar, mas tu vai lá, tu vê o quê? No Parque do Imigrante tu vê muito futsal, poucos praticando esporte. Por quê? Porque eles acabaram desde pequeno tendo prazer maior ali do que no outro. Talvez esse incentivo já nas escolas impulsione um pouquinho. É que o vôlei no começo, ele precisa de um pouco mais de atenção, porque demora um pouco até tu conseguir controlar a bola. Então, ali demora um pouco para ter a persistência para criar o prazer. Mas depois que tu passa pelo processo, tu continua jogando sempre. Eu tenho amigas que jogam em Porto Alegre, que foram jogar nos Estados Unidos, o aberto lá. Elas mandaram vídeo no Face de equipes de senhores masculinos acima de 70 anos jogando. Eles estavam meio duro, meio difícil de andar, mas eles estavam lá jogando, com dificuldade para dobrar e fazer, mas eles estavam praticando o esporte. Acima de 70, tem no estado liga feminina com 75 mais, 55 mais. Nós temos aqui em Lajeado a Rosária Leduri e a Clairi Portes, que foram jogar o brasileiro acima de 55 com as gurias de Porto Alegre. Então, se o feminino tem isso, por que o masculino não tem? Se o esporte é aberto a todos, então tem alguma coisa que na hora de trabalhar na base, despertar o prazer do jovem e da criança, tá tendo alguma questão aí que tem que ser reformulada. Daí tu perdeu, por exemplo, o basquete, que nós tínhamos aqui, que hoje também já quase não tem, né? E tu tem os outros esportes. O handebol é um que aqui no nosso estado tu quase não vê, lá para cima tu vê muitas equipes jogando, e as pessoas gostam de praticar. Por quê? Porque tem alguma questão a ser trabalhada quando está crescendo ali, conhecendo o esporte. Ou seja, então, o incentivo é a base de tudo, Sim. né? Isso quando falamos de várias modalidades, como também, né, a arrancada aí, tendo esportes automobilísticos também, né? Que acaba sendo um pouquinho distante, né, Jaime? A questão de pistas, né? Você percebe que há uma necessidade também de um espaço mais regional, mais local? Olha, se isso acontecer, seria muito bom. Até questão de pessoal que gosta de acelerar na rua, enfim, seria bem interessante, porque tu traz ele para a pista, onde é seguro. A gente procura, como preparador, sempre orientar quem tem um carro customizado, que anda na rua, sempre quando tiver vontade de acelerar mesmo, vamos para um autódromo, vamos para uma pista. Hoje todo final de semana tem evento, então não há desculpa
para cometer qualquer infração na rua, porque tem hoje locais para isso. Claro, eu acho que a região comportaria bem hoje uma estrutura, uma pista, né, para eventos e, querendo ou não, no cenário nacional seria muito um atrativo para a cidade, porque seria conhecida também por ter um autódromo. Até a gente foi, agora faz uns 3 meses, a gente foi para Tremembé. Eu nunca tinha escutado falar dessa cidade. A gente foi correr numa pista que eles fizeram lá na Speedway. A estrutura que eles construíram lá, a cidade ela é pequena, tem 44 ou 45 mil habitantes, mas a cidade é conhecida, um dos atrativos dela é a pista de arrancada, aonde vem quase todo mundo de vários estados competir. E na prova que nós tivemos lá, deu 160 carros inscritos. E começou na sexta-feira com os treinos, sábado e domingo corrida. Isso gera um público de quantas pessoas? Eu não sei te dizer certo, assim, de público, porque como a gente é daqui, a gente não acabou Mas vendo... gera algumas milhares de pessoas. Nossa, bastante. E, outra coisa, assim, mais também as pessoas envolvidas também... 160 carros ali, tem no mínimo cada equipe 5, 6 envolvidos. E isso direto, fora indiretamente. A gente foi em 4... né, desfalcado de 2, na verdade, num carro só. Imagina se for numa prova com 3, 4 carros, né? Tem que ir numa turma maior, né? Então, isso agrega muita gente envolvida, isso direto. E indiretamente, então, os fornecedores de equipamento também tem muitas empresas envolvidas por trás, né? Pessoal, então o nosso tempo está chegando no final. Jaime, obrigado pela presença, por Eu participar que agradeço com a pela gente, oportunidade. por compartilhar um pouco sobre a arrancada com a gente, um assunto que às vezes a gente não está tão acostumado a discutir aqui na região. Muito obrigado, eu que agradeço. Márcio, também obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite da gente poder mostrar o trabalho todo que é feito por uma paixão no voleibol. A equipe Sheridan Mentocha hoje, ela está aqui pela liga que está começando e que a gente deseja manter durante muito tempo. O programa de hoje, então, fica por aqui. Obrigado pela audiência, pela companhia. Na semana que vem tem mais uma edição do Tá em Jogo. Então, boa noite. Tchau.